Vamos falar um pouquinho sobre eleições? Nova pesquisa Real-Time Big Data divulgada nesta segunda-feira aponta vantagem de Lula em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. No cenário testado pelo Instituto, o petista aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 40%. Os números também mostram uma mudança em relação ao levantamento anterior. Lula avançou 2 pontos percentuais, enquanto Flávio Bolsonaro recuou 4 pontos. A pesquisa é a primeira divulgada após a repercussão do áudio entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, em que ele cobra o valor restante para pagamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 29 e 30 de maio. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Para debatermos o resultado dessa nova rodada, eu chamo agora o cientista político e associado do Livres, Murilo Medeiros. Murilo, obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Contexto nessa segunda-feira. Muito bom dia. Já começo te perguntando o seguinte: o que é mais relevante nessa pesquisa? A vantagem de Lula ou a queda de Flávio Bolsonaro? Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos assistem. Essa pesquisa é muito interessante porque foi a primeira após a revelação dos áudios de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, e ela traz à tona 3 relevantes cenários. O primeiro é que Flávio Bolsonaro interrompe o seu crescimento, que vinha de forma gradual nas últimas sondagens eleitorais. Na última pesquisa Real Time Big Data, na simulação de segundo turno, ele aparecia com 44% e Lula com 43%. Ou seja, houve uma desidratação de Flávio, e Lula, apesar de ter um respiro nessa pesquisa, variou dentro da margem de erro, né? Então, o Lula se mantém numa posição com rejeição elevada, mas, ao mesmo tempo, em posição estabilizada, mostrando que não consegue, mesmo com o pacote de bondades que lançou nas últimas semanas, com o noticiário positivo em torno do seu governo, ele não consegue avançar além do que ele já tem hoje, né? Então, variou ali dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. E talvez o que essa pesquisa mais chame a atenção, Neila, seja a performance da terceira via no segundo turno, na simulação de segundo turno. Caiado, por exemplo, disputando com Lula, tem um empate técnico de 43% entre os dois. Isso mostra que, num eventual segundo turno, com uma hipotética presença de um nome da terceira via, a terceira via hoje teria reais chances de vencer a eleição presidencial, né? Essa pesquisa de hoje dá discurso, fornece subsídio e discurso, narrativa, para impulsionar candidaturas alternativas, pois elas hoje, né, na fotografia de hoje, se mostram muito mais competitivas do que Flávio Bolsonaro contra Lula. Então, é um cenário que mantém a eleição muito aberta, né? E hoje o desafio para essa candidatura alternativa no Brasil é justamente superar a sua alta taxa de desconhecimento, né? Tanto Flávio, tanto Ronaldo Caiado, como Romeu Zema e também Renan Santos, ainda são muito desconhecidos para além de suas bolhas ideológicas e seus nichos regionais, né? Então, talvez quando a campanha eleitoral começar para valer, com os debates, com a propaganda de TV, a população comece a enxergar que há sim outras alternativas para além de Lula e Flávio Bolsonaro. Ou seja, Murilo, o que você está querendo dizer é que, apesar desse bom número da terceira via aí no segundo turno, o problema da terceira via de não crescer no primeiro turno é a falta de conhecimento, ou seja, o desconhecimento desses nomes pela grande parte da população? Exatamente, Neila. As pesquisas mostram que, por exemplo, no Nordeste, 7 em cada 10 nordestinos ainda desconhecem a candidatura de Ronaldo Caiado, né?
Um número muito parecido com Romeu Zema, né? 8 em cada 10 nordestinos desconhecem a candidatura de Romeu Zema. Então, são nomes que são ex-governadores, né, que fizeram gestões vistosas em seus estados, mas que não conseguiram ultrapassar as fronteiras de seus estados em forma de conhecimento público. Então, estamos a 4 meses da eleição presidencial. O tempo é muito curto. Mas quando a campanha começar para valer e a população enxergar que existem outras alternativas, é muito provável que o xadrez eleitoral seja modificado, né? E a própria pesquisa divulgada hoje pela Real Big Data mostra que há um anseio da população por uma alternativa para além da polarização, né? O número mostra que 48% da sociedade brasileira hoje estão cansadas da polarização e preferem uma nova alternativa. O problema é que até agora a sociedade brasileira ainda não enxergou essa alternativa com real capacidade de vencer a eleição. E esses nomes alternativos ficam muito presos à lógica do voto útil. O comportamento do eleitor brasileiro nas últimas eleições é muito similar à estratégia de eu vou votar no candidato que tem chances de vencer. O eleitor pensa, eu não quero desperdiçar meu voto. Então, essa é outra dificuldade também para esses nomes alternativos, né, que até agora não superaram os 2 dígitos da simulação de intenção de voto. Por exemplo, na simulação de primeiro turno, Lula tem 31%, Flávio Bolsonaro logo ali, Lula tem 38%, desculpe, Flávio 31%, e todos os outros candidatos ali na retaguarda estão abaixo de 6%, né? Não conseguem superar a marca de 2 dígitos. Então, muitas candidaturas alternativas ficam comprimidas pela lógica do voto útil do eleitor brasileiro, que prefere depositar o seu voto para não desperdiçá-lo no candidato mais competitivo, capaz de vencer a eleição. Então, o tempo é curto, mas eu não descartaria surpresas quando a campanha eleitoral começar, já que a própria pesquisa mostra que há um anseio da sociedade por uma alternativa para além da polarização entre os 2 polos dominantes, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Agora, esse resultado que a gente vê mostra a força do presidente Lula ou mostra uma dificuldade do Flávio de ampliar o seu eleitorado? A gente pode dizer que ele vem baseado apenas nos eleitores do pai dele? Há uma dificuldade do Flávio de ampliar essas pessoas que confiam no nome dele? Flávio Bolsonaro conseguiu arregimentar de forma muito rápida, quando seu nome foi lançado, a base bolsonarista, que é muito fiel, que tem cerca de 20 a 25% do total de eleitores brasileiros. Ao longo de sua caminhada, ele conseguiu, numa estratégia de adotar um discurso mais moderado, ampliar sua conexão eleitoral com parcelas da direita não bolsonarista, né, do antipetismo, já que o antipetismo é muito maior do que o bolsonarismo, né? Então, Flávio conseguiu dialogar com essa parcela do eleitorado, mas foi abatido agora com essa crise reputacional de sua relação com Daniel Vorcaro, gerando uma sensação de insegurança daquele eleitor moderado de centro-direita que desejava apostar em sua candidatura com chances reais de derrotar Lula. A pesquisa de hoje mostra que houve agora uma suspensão desse avanço que ele vinha tendo ao longo das últimas pesquisas, né? De forma, ele se mantém agora estabilizado, parece que o efeito Dark Horse, o epicentro já passou, né? Mas ele foi abatido nas intenções de voto. Não à toa, na simulação de segundo turno, ele tem menos tração do que os candidatos de terceira via que estão lá atrás na simulação de segundo turno. Zema pontua melhor que Flávio, Ronaldo Caiado, idem. Então, Flávio vai ter agora que fazer um trabalho de reconexão com esse eleitorado moderado, especialmente aquele eleitor independente,
que está cansado desse discurso polarizante e voltar a fazer acenos a esse eleitor e gerar confiança, né? Eleição é, sobretudo, confiança, e esse eleitorado, especialmente muito sensível a temas de corrupção, de moralidade, enxergou com muita desconfiança a sua relação com Daniel Vorcaro. A campanha agora do PL vai ter que centrar esforços em voltar a criar conexão com o eleitorado independente, que vai ser decisivo para a eleição. Agora, já a performance de Lula também chama atenção porque o incumbente, no caso Lula, lançou diversos programas eleitoreiros nas últimas semanas, e mesmo assim, a sua capacidade de atração de voto, de ampliação do eleitorado, se manteve muito estabilizada. O presidente mantém uma rejeição muito elevada, e a aprovação do seu governo, a desaprovação supera a aprovação. A pesquisa de hoje também mostra que 50% da população desaprova a sua administração. Então, essa rejeição elevada limita também muito a capacidade de expansão eleitoral do presidente da República, né? Que mostra que sua base de eleitores hoje é bastante frágil. O eleitor declara voto em Lula, mas não demonstra entusiasmo com a sua candidatura, né? É mais uma eleição, tal como vimos em 2022, onde o eleitor vai votar por rejeição. Eu até vou votar nesse candidato porque eu não quero a vitória daquele outro. Então, Lula acaba se beneficiando disso, mas é um sinal também de alerta que o presidente não consegue avançar para além da margem de erro nas sondagens eleitorais. Muito bem, Murilo, te agradeço demais por toda a análise aqui dessa pesquisa Real Time Big Data que foi divulgada nesta segunda-feira. Seguimos acompanhando aí todo esse cenário eleitoral nos próximos dias. Te agradeço demais. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigado, Neila. Foi um prazer estar com vocês. Até.